Romanos capítulo 5, o versículo 6, irmãos. Diz assim, irmãos: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, por quê, irmãos? Pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Por que ele diz isso, irmãos? O apóstolo Paulo diz isso por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim, né? Eu dou a minha vida pelo meu filho, eu dou a minha vida pelo meu pai, eu dou a minha vida pela minha mãe, eu dou a minha vida pela minha esposa, eu dou a minha vida pelo meu esposo. Então as pessoas, elas declaram, muitas vezes, que elas podem até dar a vida delas por alguém, mas por alguém bom, não é isso, irmãos? Por alguém em que ela tenha um laço, que ela tenha um envolvimento. Então pode acontecer, isso pode acontecer. Pode acontecer que no momento, por exemplo, o cidadão está lá com a esposa dele e vem um ladrão lá para roubar ela, ele se põe na frente dela para ela não morrer. E ele toma um tiro e ele morre no lugar dela. Pode acontecer isso daí. Mas a palavra diz aqui, irmãos, que Jesus ele deu a vida pelos pecadores. Não foi por aqueles que eram bons. Não foi por aqueles que ele tinha um laço, porque ele não tinha laço com ninguém. Ele não tinha envolvimento com ninguém. Certa feita Jesus estava pregando com a multidão lá, chegou um e falou assim, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí à porta querendo falar com você. Aí ele falou assim, quem são meus irmãos? Aí ele diz, ó, os meus familiares, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele não tinha envolvimento com homem e mulher nenhuma, né? O envolvimento dele era com o Pai, com a palavra, com a verdade, irmãos. Então ele não estava preso a nada. Então pode ser que o ser humano, por alguém a quem ele esteja preso, ele morra. Mas Jesus, ele deu a vida pelos ímpios, pelos pecadores. E esses éramos nós, irmãos, né? Nós, cada um de nós. E aí diz aqui, ó, versículo 7, ó, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira? A ira futura. Então, a palavra fala aqui, irmãos, que se ele deu a vida por nós, quando nós éramos pecadores, hoje que nós somos justificados pelo seu sangue, e por que mais, irmãos? Somos justificados também pela fé. Está aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Ó. Diz que somos justificados também pela fé. Então, hoje nós estamos justificados pelo sangue de Jesus que ele derramou na cruz. Somos justificados pela fé. Imagine o que ele pode fazer por nós hoje. Então hoje, irmãos, no dia de hoje, ele está preparando cada um de nós para o grande dia. O dia em que ele virá, irmãos, buscar a sua igreja. Mas também naquele dia vai ser um dia de ira, né? E nós somos livres disso daí, em nome de Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Pelo que, irmãos? Pela sua vida. Então a vida que nós temos hoje, irmãos, ela não é nossa. A vida que nós temos é de Jesus. A palavra fala que a nossa vida está escondida com Ele em Deus. Então, a nossa vida está escondida com Jesus. A nossa vida está no céu, irmãos, não está aqui. Então nós lutamos pelas coisas dessa vida, da terra, pelo tempo que nós estamos aqui somente. Mas nós sabemos que a eternidade pertence a Ele, irmãos. E a nossa vida eterna está com Ele. Então diz aqui, ó, versículo 11, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado, né, irmãos? O pecado afasta o homem de Deus. E Jesus, ele veio e pagou o preço pelo pecado, porque o pecado, ele gera morte. A palavra fala em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, foi nessa época aqui que Jesus veio e deu a vida por nós. Nós éramos pecadores. Então nós servimos ao príncipe desse mundo. Nós servimos as nossas vontades, as paixões, deleites. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. A palavra fala que nós éramos por natureza filhos da ira. E ainda assim ele veio e deu a vida por nós. A palavra fala aqui em João, né, irmão? João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16, nós conhecemos bastante. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala de tal maneira, irmãos, é uma maneira que ninguém consegue... É um amor tão grande que não tem como você dizer como que é. Não tem como colocar uma medida nesse amor. Não tem como definir esse amor como ele é. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, rejeita a luz,
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, por que são feitas em Deus? Porque quando você se converte, você recebe uma palavra pura e verdadeira, e você adequa a sua vida a essa palavra. Então a palavra diz, olha, isso não serve, e você deixa de fazer. Olha, aquilo não é bom, aí você busca não fazer. E aí você vai adequando a sua vida à palavra. E aí as obras são feitas em quem? Em Deus, de acordo com a palavra. Aquele que faz o mal, ele rejeita a luz. Por quê, irmãos? Porque as obras, elas são manifestas pela luz. E ninguém quer ter as obras manifestas pela luz. Mas a palavra diz aqui que ele amou, Deus amou o mundo, os homens, de tal maneira que deu seu Filho único. Só que desse Filho único, irmão, surgiu vários filhos, né? Então hoje Jesus já não é mais o Filho único, ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. E a palavra diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ainda que nós somos falhos, pecadores, mas tem uma coisa, irmãos, nós somos justificados. E a justificação que vem pela fé, a justificação que vem pelo sangue de Cristo, ela tem muita importância no mundo espiritual, irmãos. Porque se nós olharmos fisicamente, não tem diferença nenhuma. Você olha para uma pessoa que é justificada pela fé e uma pessoa que não é a mesma coisa. Ambas trabalham, ambas se casam, ambas comem, bebem, dormem, e pode até ser que aquela que não é justificada se dê melhor nesse mundo. Pode acontecer. Mas, espiritualmente dizendo, né, irmãos, nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. E espiritualmente dizendo, aquele que é justificado pelo sangue de Cristo, aquele que é justificado pela fé na palavra, irmãos, pela fé em Jesus, ele está livre do ataque dos demônios, irmãos. Quer dizer, os demônios vão atacar? Vão, mas ele vai estar coberto. Imagine que os demônios não podem fazer o que quer com um cristão, irmãos. Então, tem um limite para ele, né, irmãos? E o limite é a justificação. A justificação é muito importante, muito importante. O cristão, ele pode ser tentado? Pode. Só que junto com a tentação, vem o escape para o cristão. Basta o cristão estar de olhos abertos e enxergar o escape, porque o escape vai vir, irmãos. O escape, ele vem, né? Mas o cristão tem que estar atento, tem que estar vigilante para receber esse escape. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, irmãos? Então isso faz parte do quê? Do amor de Deus, irmãos. Jesus, ele nos ama tanto que ele cuida. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 12, irmãos, para os discípulos, que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Irmãos, perseverar é você enfrentar. Perseverar é você subir uma subidona cheia de obstáculos, cheio de coisa vindo contra você e você empregando força e subindo. Não é, irmãos? É você escalando, é você lutando. Isso é empregar força. Empregar força não é você andar à toa, né? Quem anda à toa não está empregando força. Mas aquele que luta, que persevera, esse emprega força. E aquele que emprega força, irmãos, ele toma cuidado, ele vigia. Por quê? Porque a palavra diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ó. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, isso aqui é uma promessa que vem de Jesus, porque quem disse foi o apóstolo Paulo, e ele tinha o Espírito Santo. Então essa palavra aqui, irmãos, ela é divinamente inspirada e está em nossas mãos. E nós temos que crer nisso daqui, irmãos. Nós temos que crer que o maligno, ele pode investir contra nossas vidas, ele pode armar ciladas, ele pode lançar tentações contra nós. Mas se nós estivermos fiéis à tua palavra, se a gente seguir adiante, empregando força, é impossível que não venha o escape, irmãos, para que a gente possa suportar a aflição, a luta, a tentação. Porque a tentação nos conduz a quê? Ao pecado. E o pecado, quando ele é consumado, irmãos, ele vai gerar o quê? Morte. Morte. Não é que você vai pecar e você vai morrer, não é isso. Mas o pecado, ele gera morte. E o pecado, todo pecado, irmãos, todo pecado, ele gera morte. Mas o pecado, ele é como um veneno. É como um veneno. Você pode tomar uma quantidade muito pequenininha do veneno, que seria, no caso, irmãos, você suspeitar mal de alguém, ou você olhar torto para alguém. Isso é um pecado. Mas é um pecado pequeno perto de outros pecados, né, irmãos, que a gente conhece. Mas ele vai gerando morte. Se a pessoa viver nisso daí, vai ser gerado morte nela. E tem o pecado, que são os pecados maiores, que cai na prostituição, que cai... Irmãos, e aí a mentira, e aí isso aí já é uma dose maior de veneno, irmãos. Então é lógico que a pessoa vai morrer mais rápido. Né? Todo pecado ele gera morte, mas tem pecado, irmãos, tem pecado que é terrível. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê, irmãos? Porque os pecados terríveis, nós nos desviamos dele. Por quê? Porque nós enxergamos que ele é terrível. Mas aquele pecado
que o ser humano encara como um pecado pequeno, esse pecado pode ser uma dose de veneno bem pequenininha que a pessoa está tomando todo dia, em todo momento. E vai chegar uma hora que ela vai morrer, irmãos. Entendeu? Então esse que é o problema do pecado. Nós não podemos desmerecer o pecado. Nós não podemos. Então, pecado é pecado. Todo pecado gera morte. E a palavra diz aqui, ó, que as tentações virão para que a gente venha pecar. Mas, se nós estivermos atentos, tomando cuidado, o escape vai vir, irmãos. E nós temos que abraçar esse escape. Né, irmãos? Abraçar o escape e vencer. Não é? Vamos lá em 1 Pedro, irmãos. Capítulo 1, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, irmãos. Que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Irmãos, imagina o amor de Deus. Então ele nos gerou de novo. Ele nos amou tanto que falou, não tem como, desse jeito não tem nem como consertar isso daí, né? A situação que o homem vive. O homem tem que ser gerado de novo, irmãos. Tem que nascer de novo. E somos gerados pelo quê? É pela sua palavra. Pela palavra dele. Então a palavra, na verdade, é o que gera novas criaturas. Então, ele nos amou de tal maneira que fez de nós novas criaturas. E nos deu uma esperança, irmãos, uma herança. Nos deu uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, que está guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, né, versículo 5, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, naquele dia, quando ele vier, irmãos, a nossa fé, ela tem que estar aprovada. A nossa fé, ela tem que estar firme naquele dia. Enquanto isso, enquanto ele não vem, a nossa fé, ela tem que ser provada. Provada. E ela é provada através do quê? Das tentações. Então, as tentações vêm contra nossas vidas. Se nós suportarmos as tentações e vencer as tentações, muito bem, a nossa fé, ela está aprovada. Se nós estivermos firmes em Jesus, a tentação for forte, e Jesus vê que nós vamos cair, ele vai dar o escape, irmãos. E o escape nós temos que abraçar para não cair, para a nossa fé ela não ser reprovada. E se a nossa fé for reprovada, naquele dia, irmãos, sem fé ninguém vai ser salvo, porque perde a justificação, irmãos. Quando a nossa fé se acaba, a justificação acaba. E aí diz aqui, ó, versículo 8, ó, ao qual não havendo visto, amais. Quer dizer, Jesus, né? Não vemos ele, mas amamos. No qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, irmãos, os profetas, aqueles lá do Antigo Testamento, que profetizavam da graça, que profetizavam da vinda de Jesus, do sofrimento que ele havia de padecer, que profetizava da luz que havia de se manifestar, aqueles profetas, eles se perguntavam, isso que nós estamos profetizando é para nós? Porque eles não viam nada daquilo, irmãos. Eles profetizavam a luz, mas tinha trevas. Eles profetizavam vida, mas só tinha morte. Eles profetizavam a graça, mas o que tinha era a lei. Então aí eles não viam nada daquilo que eles profetizavam. E foi dito a eles o seguinte, isso daí não é para vocês. E é para nós. Então nós estamos usufruindo, irmãos, daquilo que foi profetizado há muito tempo atrás. E esses profetas, eles morreram por ter profetizado isso. Eles padeceram por isso. Eles pagaram o preço, irmãos. Pagaram o preço. Então, a palavra fala que os anjos desejam bem atentar para aquilo que nós temos. Nem os anjos tiveram o que nós temos. Então, o que nós temos, irmãos, vindo da parte de Jesus, é algo grandioso. Algo grandioso. O plano da salvação é para nós, irmãos. O plano da salvação. Então, nós temos que valorizar muito aquilo que ele tem nos dado. Muito. Né? Empregar força, batalhar e
com gozo inefável e glorioso, irmãos. A palavra fala, alcançando ao fim da vossa fé a salvação da alma. Quem que não quer ter a alma salva? Todos querem, não é, irmãos? Todos querem. E é só dessa maneira, não tem outra forma, né, irmãos? Não tem outra forma. Aqui no versículo 13, ó, 1 Pedro que nós estamos, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente os irmãos.